Olá, uma boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos a mais essa produção do canal Crescer Mais. Muito bem, então Crescer Mais em parceria aí com os nossos amigos do canal Vida Plena, Graça e Salvação e o TAD Reforma está produzindo e realizando, transmitindo este congresso online que vai tratar desse tema bastante interessante, a igreja nesse mundo pós-moderno e relativista. E nesse momento nós vamos, antes de começarmos, apresentar as pessoas que vão colaborar com a gente hoje aqui, né? O professor Alexandre Araújo, um velho conhecido dos internautas do Crescer Mais, né, professor? Com certeza. Todo mundo já... E eu gostaria de agradecer o convite por participar desse evento. E gostaria de dar os parabéns também para você que está assistindo essa programação. Ela é em alto nível. Se você está interessado no assunto, é porque você é uma pessoa antenada, é uma pessoa que está preocupada e é uma pessoa inteligente. Antes de passarmos para a próxima pessoa que vai colaborar aqui com a gente, que é o professor Marcos Peter, nós gostaríamos de lembrar aos nossos internautas que as palestras estão sendo realizadas por pessoas de diversos lugares, né, Luzley? Exatamente. Então, o irmão Dorval estava em Itaquaquecetuba, São Paulo. O irmão Marcos Peter vai falar lá da Bahia. E depois nós vamos ter o irmão Marcos Pedrazas falando a partir dos Estados Unidos. E, por último, o irmão Rodney falando a partir de Uberlândia. Então, diversas pessoas, diversos lugares participando, colaborando na formação do conhecimento acerca desse assunto importante. E Luzley, só para lembrar também aos nossos internautas, aqui o Caio está perguntando se vai haver o espaço para perguntas e comentários. Sim, vai haver sim. Todos os... Isso, inclusive, se você tem uma pergunta, já vai registrando no chat a sua pergunta, que nós vamos então já ir anotando aqui para o segundo momento. Então nós temos esse primeiro momento da apresentação do assunto e, na sequência, o segundo momento com perguntas e respostas, ok? Sem deixar de agradecer, né, Luzley, aos nossos parceiros aí de transmissão, os nossos amigos do canal Vida Plena, do blog Graça e Salvação, também do TAD Reforma. Nós não podemos deixar de agradecer a todos esses parceiros e a você também que está aí acompanhando este bate-papo de alto nível, né? Nós vamos passar agora para o professor Marcos Peter, desde a Bahia. Isso mesmo? O professor Marcos Peter vai falar a igreja na pós-modernidade. Vamos passar para ele a palavra, Luzilei? Sim. Então, vamos chamá-lo então. O Marcos? Tudo bem, irmão? Bem, graças a Deus. É contigo. Ok, um abraço a todos. É um prazer estar falando com vocês. Eu gostaria de iniciar, irmãos, dando sequência ao pensamento do irmão Dorval, que já trabalhou bem essa introdução, a conceituação do que vem a ser o período pós-moderno. Eu gostaria de iniciar a parte que nós vamos falar um pouquinho agora, relacionando a questão da igreja dentro desse momento, desse pensamento da sociedade que nós vivenciamos hoje, né? Dessa sociedade na qual estamos inseridos hoje. Eu gostaria de fazer menção ao livro de Romanos, ao texto que está no livro de Romanos, capítulo 13, e o versículo de número 11. O apóstolo Paulo, ele faz menção aqui sobre conhecer o tempo. O contexto do texto ele não está especificamente ligado ao momento do período pós-moderno, mas nós podemos aplicá-lo também a esse período. E aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu gostaria de frisar a primeira parte do versículo 11, ok? A primeira parte do versículo diz o seguinte, que nós precisamos, né, estarmos despertos ou despertarmos do sono. Esse sono se aplica especialmente à situação espiritual do momento, do mundo. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele falava com propriedade porque ele conhecia o tempo. Ou seja, uma lição que nós podemos tirar aqui, apesar do texto não estar especificamente no contexto do período pós-moderno aqui que nós estamos vivenciando, mas estava relacionado exatamente ao período do apóstolo Paulo, o que nós podemos tirar para nós, a aplicação, é de que é necessário conhecermos o tempo. E o irmão Dorval, ele introduziu muito bem
o que vem a ser o tempo pós-moderno. Então, o tempo pós-moderno é esse período que nós estamos vivenciando, que ele vem em subsequência ao período chamado moderno, em que as coisas e os valores eles eram mais definidos, os valores eles eram mais exatos, então as pessoas sabiam o que era correto e o que era errado. Hoje, nós vivemos, dentro desse contexto do período pós-moderno, o que também a filosofia chama de relativismo. Então, o relativismo ele é uma forma de pensar em que nenhuma verdade ela é totalmente absoluta, ou seja, a minha verdade pode não ser a verdade do nosso irmão que está ouvindo, ou a verdade do Walter, ou a verdade do Luzirley, ou seja, cada um de nós podemos ter a nossa própria verdade. Isso é perigoso porque, dentro do contexto da teologia e do contexto da igreja, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado que nós temos, que nós manuseamos como revelação divina, ela é para nós uma verdade absoluta, ok? Quando você estuda a mensagem, as 3 mensagens angélicas, lá no capítulo 14 do livro de Apocalipse, nós entendemos na primeira mensagem que nós temos que temer a Deus e dar-lhe glória. Temer a Deus. Temer a Deus implica em eu aceitar a Deus como o único Deus verdadeiro. Ou seja, Deus é uma verdade absoluta. Se eu sou influenciado, não é, sou contaminado pelo pensamento pós-moderno, especialmente por esse aspecto do relativismo, o que acontece? Eu não posso acreditar mais em um Deus verdadeiro, porque talvez o meu Deus seja verdadeiro só para mim, o Deus dos hindus, ou os vários deuses das diversas religiões orientais, podem ser deuses verdadeiros paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo, nós podemos ter várias verdades. Então, esse é um perigo de nós, como religião, como cristãos, como igreja, deixarmos que essa onda do período pós-moderno invada o nosso pensamento e a teologia da igreja. Porque se o relativismo realmente está correto, então nós não podemos acreditar na Bíblia. Nós não podemos acreditar, não podemos temer a Deus, porque talvez Deus não exista. Para eu crer em Deus, eu tenho que crer que Ele é o Deus verdadeiro. Eu tenho que acreditar na Bíblia com a palavra dele, a palavra verdadeira de Deus. Então já vemos aí uma das implicações que o pós-modernismo traz para a igreja. Uma coisa que nós precisamos entender é que, apesar de nós não podermos ser contaminados com a questão prática, no dia a dia, no nosso pensamento religioso, com o pós-modernismo, nós temos que estar encarando que nós vivemos, né, encarando as situações e vivenciando de forma a que possamos levar o evangelho para as pessoas desse período na sua linguagem. Em outras palavras, você e eu podemos sermos influenciados até um certo limite que não venha contaminar a nossa espiritualidade. Ou seja, eu tenho que aprender a lidar com as situações, porque a forma de pensar de todos os membros hoje de qualquer denominação cristã, querendo ou não, ela é afetada pelo pós-modernismo. Tanto os pastores, os líderes, os membros leigos, os cantores, o pensamento pós-moderno, ele influencia tudo, desde a pregação, a composição de músicas, as abordagens de evangelismo, a forma de se preparar o currículo para os cursos teológicos, para os seminários, tudo isso é afetado pelo momento em que nós vivemos. A tecnologia nos influencia. Agora, até que ponto nós podemos ser influenciados? É aí que está a questão. Nós vivemos no mundo pós-moderno e temos que reconhecer que vivemos esse período e precisamos aproveitar do momento, porque o que nós vemos nesse momento? As pessoas estão buscando uma verdade. Cada pessoa acha que pode ter a sua verdade. Então, nesse momento, nós temos que apresentar que existe uma verdade absoluta. Apesar de parecer retrógrado, apesar de parecer uma coisa obsoleta, falarmos da Bíblia, falarmos de um livro milenar, mas nós temos que apresentar que esta verdade, em meio à diversidade de verdades, né, é a única e suficiente verdade que pode salvar o ser humano. E quando nós estamos na igreja, por exemplo, lidando com jovens, lidando com rede social, nós temos que entender essa linguagem do pós-moderno. O pós-moderno ele se preocupa muito com o eu, né? Eu vou à igreja que me satisfaça, eu quero ouvir a música que me satisfaça. Quando nós ouvimos esse pensamento de alguém, é porque ele está já influenciado pelo meio, ele está influenciado pelo período pós-moderno. Então nós temos que tratar com muito cuidado,
com muito carinho, e também, falando a linguagem dessa pessoa, levá-la para o tema central, que existe uma verdade central, que é Jesus Cristo. Agora, eu gostaria de citar um pensamento de um autor. Esse livro é um livro que eu gostaria de recomendar para todos que estão acompanhando, que se interessam pelo tema da pós-modernidade. O nome desse livro é Tempos Pós-Modernos. Esse é o livro, Tempos Pós-Modernos. Não sei se vocês estão visualizando aí. É da editora Cultura Cristã e o autor é Jan Edward Weiss. Então, aqui nesse livro, num dos capítulos, ele diz o seguinte, que hoje as igrejas, elas estão, por muitas vezes, parecendo com um shopping center, né? Com shoppings, com essas grandes centros de venda, de compra. Mas não apenas no aspecto físico, de ter garagem grande, de ter espaço para as crianças, mas ele diz aqui que as pessoas hoje, elas dizem assim, olha, eu vou procurar uma igreja. É como se a igreja fosse um produto, como se a religião fosse um produto. Isso é um dos pontos que nós vemos acontecer por conta do pós-modernismo hoje. Então, as pessoas hoje, elas estão nesse pensamento que muito parece com aquela questão da Babilônia, de Babel, na Torre de Babel, que depois, posteriormente, se tornaria a região da Babilônia. Então, na Torre de Babel, nós vemos confusão. Então, as pessoas estão confusas. As pessoas estão buscando o norte, mas elas estão confusas. E é interessante um pensamento que ele diz aqui nesse livro, o autor aqui, o Jan Edward, ele diz o seguinte: o que vem acontecendo na arquitetura ilustra o que está acontecendo através de todas as artes e cultura depois do colapso do modernismo. Os cristãos estarão aplaudindo algumas tendências e questionando outras. Até os cristãos estarão se focalizando em algumas tendências e querendo rejeitar outras. O puro fato da diversidade das expressões pós-modernas já oferece uma nova abertura para a igreja. A tentação, entretanto, é entregar-se à nova mentalidade em lugar de trabalhar para redimi-la. Eu achei esse pensamento muito forte. O grande problema, a grande tentação, é você falar assim, bom, é o período que eu estou vivendo, vamos entrar no embalo desse período e vamos ser igual a todo mundo. Vamos pensar como as pessoas do mundo pensam, como o pensamento secular. E, na verdade, essa tentação é perigosa, porque, na verdade, o que precisamos fazer é trabalhar para redimir, para modificar esse pensamento pós-moderno, para mostrarmos que existe uma verdade absoluta. É interessante quando nós analisamos, por exemplo, a história de Daniel. Né? Daniel, o profeta Daniel, a história que todos nós conhecemos. Então, a história de Daniel nos mostra ali alguns jovens hebreus que estão inseridos numa cultura nova, na cultura ali babilônica, haviam sido escravizados, haviam sido tirados da sua cultura, a sua fé estava agora comprometida, a sua liberdade religiosa, mas a palavra de Deus nos fala algo interessante sobre Daniel. Eu creio que todos se lembram que está escrito em Daniel capítulo 1, quando a palavra de Deus nos diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Ou seja, Daniel teve que aprender a língua daquele povo, não é? A língua daquela região ali da Mesopotâmia. Ele foi servir ao rei, trabalhar na corte real, mas apesar de toda aquela influência cultural, a ter que falar aquele idioma diferente, ter que aprender aquela cultura, ele não se deixou ser contaminado. Então, para mim, a grande lição da história de Daniel, e traçando um paralelo para o nosso período pós-moderno, é de que nós devemos viver no período pós-moderno, devemos aprender a linguagem desse período para trabalhar com as pessoas desse período, para levarmos o Evangelho de Cristo, né? Mas não nos deixando ser afetados, poluídos, ou seja, espiritualmente poluídos com essa pressão do período pós-moderno. E eu acho interessante o texto que está ligado à questão do sábado, que está em Isaías, capítulo 58, ele diz algo para nós que nós poderíamos também fazer uma conexão com esse período, como deve ser o nosso portar, como deve ser a nossa atitude nesse período. Lá em Isaías 58, o profeta escreve o seguinte, que nós não deveríamos, no dia do Senhor, no dia de sábado, preocupar em falar as nossas próprias palavras, fazer as nossas próprias vontades, preocupar com os nossos próprios pensamentos. Isso, mais ou menos, é um conselho para quem vive, para os cristãos,
que querem ser cristãos realmente bíblicos, fundamentados na palavra de Deus, que tenham dependência total e exclusiva de Deus, nesse período pós-moderno. Essa deve ser a nossa posição. Não deixar que o meu pensamento, que as minhas próprias palavras, sejam as minhas palavras preferenciais. Mas eu tenho que deixar que a mente de Cristo, assim como falou lá o apóstolo, que nós tenhamos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz, nós temos que viver uma sociedade pós-moderna, num período contaminado, onde tudo é relativo, onde cada um forma a sua religião, sua forma de pensar, ou às vezes a pessoa pode até escolher ter várias religiões, isso é muito comum. O ecumenismo é um fruto desse período, ou seja, tem muitas pessoas cristãs que se dizem protestantes que no domingo vão numa igreja, na segunda vai em outra igreja, na terça vai em outra. Então é uma Babilônia, é uma confusão de pensamento, uma confusão espiritual. Mas nesse momento de confusão espiritual, nós temos que nos lembrar que é possível, se nós cultivarmos a mente de Cristo, né, deixarmos a mente de Cristo tomar conta de nossa mente, nós podemos ser puros, sermos vitoriosos e termos uma mensagem que vai fazer a diferença, né? que vai ser diferente. Que alguém possa falar, não, a igreja, esse povo, o povo de Deus, ele é diferente do mundo, ele é diferente da sociedade pós-moderna. Apesar de estar nesse período, mas a igreja é diferente. Isso é algo que chama a atenção das pessoas. Mas por que vocês acreditam na verdade absoluta? Por que vocês acreditam no criacionismo e não no evolucionismo? Como você consegue conciliar a razão e a fé? E isso é muito possível de nós explicarmos dentro de um pensamento coerente. É muito possível você compartilhar ou você mostrar para as pessoas que é totalmente perfeito e harmônico a razão e a fé. Apesar de estarmos numa cultura totalmente pluralista e relativista, é possível você crer numa verdade absoluta de forma racional. Você pode mostrar isso para as pessoas de forma racional e mostrando que é totalmente possível conciliar a fé e a razão. Ou seja, Deus nos deu uma capacidade intelectual, a nossa mente, justamente para que nós possamos, em meio aos períodos diferentes da história, possamos mostrar que o povo de Deus é um povo que ele consegue conciliar a fé e a razão e consegue, mesmo nesse período relativista, ter uma posição firme e ter uma verdade absoluta. Então, esse ponto é muito importante. Um outro ponto interessante que eu queria citar aqui, ele tem referência com as palavras do apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 19, versos 19 a 20, quando ele fala lá que ele se fez de servo para ganhar a todos, né, para ganhar os servos, e ele se fez judeu para ganhar os judeus. Então, esse ponto é muito importante. Eu acredito que nós estamos vivendo agora, nos últimos minutos da história deste mundo. O cenário profético, toda essa questão da falta de moral e falta de ética, que é um fruto do relativismo pós-modernista, né? Hoje as pessoas não têm mais valores morais, né? Hoje cada pessoa cria o seu valor moral, cria a sua ética. Por isso nós vamos hoje falar de pluralidade de gênero, onde no passado nós falávamos de dois gêneros, né? Dois gêneros de identidade, masculino e feminino. Hoje nós falamos de vários gêneros, né? Dos outros gêneros, né? Agora se cria outros gêneros dentro do pensamento pós-modernista, ou seja, aqueles valores absolutos, eles estão sendo quebrados. A religião, quando se falava, olha, existe um Deus criador e os outros deuses são falsos deuses, hoje não se fala mais isso, fala não, apenas o Deus do cristão é apenas mais um Deus. O Deus dos muçulmanos, apenas mais um Deus. O Deus dos hindus, mais um Deus. Então, o que acontece é que, nesse contexto, nós temos que usar a prudência para ganhar as pessoas. Como diz o apóstolo Paulo aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 19, versículos 19 a 20. Nós temos que nos fazer de servos, de simples para ganhar os simples, de sábios para ganhar os sábios, e sempre lembrando que Deus, ele vai iluminar a sua igreja, ele vai proteger a sua igreja nesse período que nós estamos vivendo. Como eu disse, nós estamos vivendo agora nos últimos momentos. Nós vemos o cenário profético, o cumprimento do Apocalipse, das profecias de Apocalipse, de Daniel, todos perfeitamente claros aos nossos olhos, né? Agora, este mês, nós teremos a primeira aparição, a primeira fala de um Papa diante do Congresso americano, não é? Onde ele vai
na linguagem pós-moderna, ele vai, nessa linguagem relativista, ele vai falar para aquele povo, para aqueles líderes da maior potência política mundial, que são os Estados Unidos da América, ele vai falar sobre meio ambiente. Olha só, questões contemporâneas, questões bem atuais, que está na linguagem do dia a dia do período pós-moderno. Vai falar sobre meio ambiente, vai falar sobre família, vai falar sobre a questão de buscar uma espiritualidade, mas sempre de forma a contextualizar, está sendo tendencioso para levar algo por trás. Ou seja, nós sabemos o que está por trás disso aí. Está ligado com os últimos acontecimentos proféticos. E nesse período, quando todo mundo está sendo relativista, quando as religiões, o ecumenismo, tudo prega essa unidade, essa harmonia em base desse pensamento de tolerância, esse pensamento de relativismo, de ter que aceitar as religiões unidas, independente da doutrina, isso já é um pensamento pós-moderno. Não importa as diferenças, vamos nos unir nos pontos em comuns, mesmo que você tenha que deixar a verdade em segundo plano. Então, nesse momento, o que vai acontecer no cenário profético? Nós acreditamos que quando o povo de Deus se levantar no poder ali do Espírito Santo, na chuva serôdia, no alto clamor, na conclusão do alto clamor, mostrando que existe uma verdade única e absoluta, haverá um choque, uma grande perseguição. Por quê? Porque nós seremos considerados intolerantes, fundamentalistas. Na verdade, os cristãos adventistas do sétimo dia, a nossa filosofia, a nossa teologia já é vista como fundamentalista, como contrária ao período pós-moderno, ou seja, nós pregamos verdades absolutas quando as igrejas estão diluindo as suas verdades para poder atrair as massas, para poder atrair as multidões. Então, isso é muito perigoso. E tudo isso, como foi falado no início pelo Dorval, começou ainda no período moderno com o pensamento, por exemplo, do Nietzsche, o filósofo alemão Nietzsche, em que ele decretou a morte de Deus, ou seja, o homem no centro. No período moderno, nós vimos lá, a ciência tentou explicar as coisas, tentou trazer a solução para todos os problemas da humanidade, mas a ciência não resolveu. Durante o período do século XX, período moderno, nós tivemos aí 2 guerras mundiais, as doenças não foram curadas, a fome do mundo não foi resolvida, não foi finda, e os problemas continuaram. E aí agora o homem entrou nesse estado de confusão. E quando nós analisamos o contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse, nós observamos que Satanás, que é o inimigo de Deus, qual é o objetivo dele? Um dos principais objetivos é justamente lançar confusão. Porque Deus, na palavra de Deus, ele diz assim, olha, sim, sim, não, não. Nós vemos isso, está muito claro, Jesus falando lá em Mateus capítulo 5, 37, que seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O cristão ele tem que ser exato, ele tem que ser coerente, a sua palavra tem que ser absoluta na palavra, firmada na palavra de Deus. Nós não podemos ser relativistas. Cristo deixou isso bem claro, isso há mais de 2000 anos, quando ele falou essas palavras, já nos dizendo o seguinte, nós temos que ter um norte. Nós não podemos ser carregados por qualquer vento de doutrina. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E é nesse contexto que nós estamos vivendo que nós temos agora que buscar mais forças de Deus para mantermos uma teologia pura, uma teologia equilibrada, que balanceia a razão com a fé, mas de forma coerente, de forma que nós não venhamos a sermos tentados a querer ganhar multidões ou a ser bem aceitos pela sociedade, a ser melhor vistos, em detrimento de agora deixarmos a nossa posição de verdade absoluta, daquele pensamento bíblico que vem desde a antiguidade, desde os profetas, para que nós possamos ganhar as pessoas e aí tentarmos diluir nossa mensagem, né? Isso é um perigo que a igreja corre, que a própria teologia da igreja corre. Então, os seminários de teologia, por exemplo, nossas escolas missionárias, nós temos que preparar missionários para encarar e para lidar e vivenciar com esse público, com essa sociedade, porque é nessa sociedade que estamos vivendo. Agora, temos que aprender até que ponto nós podemos estar indo ou podemos estar falando a linguagem pós-moderna para ganhar o ouvinte pós-moderno, né? Nós podemos adotar métodos inovadores de evangelismo, nós podemos utilizar novas palavras, novos meios, a tecnologia, mas nunca em detrimento da verdade. A verdade de Deus deve prevalecer. A verdade impoluta, incontaminada, pura,
essa deve ter que ser mantida, independente do período, né, do período que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a igreja passa por vários períodos. E essa coisa da questão do pós-modernismo, ela está ligada também com o período de frieza espiritual profético. Porque a Bíblia fala das 7 igrejas, fala do último período, que é um período de mornidão. E o próprio Jesus falou, deixou claro lá na Escritura, que quando o Filho do Homem viesse, né, ele voltasse à Terra, será que iria ser encontrado fé na Terra? Até uma interrogação. Né? Haverá fé na Terra quando o Filho do Homem regressar? Porque realmente poucas pessoas não se contaminarão com essa tendência e influência do pós-modernismo. Então nós temos que orar a Deus e pedir a Ele, Senhor, assim como Tu protegestes a Daniel, naquele período de tanta depravação moral, de tanta poluição espiritual, assim como também preservaste Noé. Noé foi um homem, sabemos que ele viveu num período terrível da história da humanidade. Os homens eram glutões, os homens eram avarentos, assassinos, bárbaros. Mas Noé e sua família, 8 pessoas, eles conseguiram se manter puros, incontaminados e foram salvos por Deus dentro da arca. Então, o meu apelo, as minhas palavras de consideração para os nossos irmãos internautas, para todos que estão ouvindo, é que, mesmo vivenciando nesse período, que o irmão Dorval ele explicou muito bem, esse período de relativismo, onde a sua verdade pode não ser a verdade do outro, nós temos que saber que existe uma verdade e que esse relativismo totalitário, não é, ele é algo que vem do maligno, ele vem justamente do inimigo de Deus, para que as pessoas fiquem confusas e não consigam ouvir e compreender e absorver o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno. Quando nós, relembrando mais uma vez, lemos Apocalipse 14, lá a primeira mensagem angélica, o mundo é chamado para temer a Deus e dar-lhe glória. Nesse momento de pós-modernidade, de confusão, nesse momento de incertezas, de insegurança econômica, de promessas de paz mundial, nesse momento em que as pessoas não têm mais valores e padrões, em que as crianças estão crescendo sem ter noção dos valores bíblicos fundamentais, é nesse momento da humanidade que a igreja é chamada para chamar o homem, chamar a humanidade para temer a Deus e dar-lhe glória. Deus existe, Deus é real, Ele é verdade absoluta, a sua palavra é verdade absoluta. As teorias humanas, elas não podem suprimir as doutrinas bíblicas. As filosofias do mundo não podem substituir a doutrina bíblica. As profecias bíblicas são provas de que a palavra de Deus não falha. Ela é fiel, ela é verdadeira e ela é única e exclusiva. Nós vemos a ciência sempre faz teorias, depois volta atrás. Olha, descobriu que o café ele faz mal para a saúde. Depois vem uma outra pesquisa e diz o quê? Já descobrimos agora que não, que o café ele é benéfico para o cérebro, para o coração, etc. Então, nós vemos como é volátil, como é inconstante agora o ser humano, o pensamento, nesse período pós-moderno. Não existe mais valores. Porém, é nesse momento que nós temos que erguer o estandarte, erguer a bandeira e do Príncipe Emanuel e dizermos, olha, existe uma verdade absoluta. Se você está confuso, se você já buscou muitas religiões, muitas filosofias, já buscou sair por outros caminhos tentando preencher o vazio existencial que existe em você e você não conseguiu, saiba que existe uma verdade absoluta. E eu gostaria de finalizar, queridos amigos, queridos irmãos, falando de um ponto muito sério, que talvez, eu acredito que, talvez não, eu diria que é o principal ponto da palavra de Deus, que é a mensagem da salvação, o plano da redenção, a salvação através de Cristo Jesus. Esse é um dos pontos mais bombardeados e mais atingidos hoje dentro da teologia cristã e dentro das igrejas cristãs. Porque a doutrina da graça hoje, nas igrejas protestantes em geral, ela tem sido tão misturada com o pós-modernismo que cada um adapta a doutrina da graça, a doutrina da salvação, de acordo com o seu bel prazer. Ou seja, para mim, a minha salvação é dessa forma. Eu posso fazer isso e tal, eu tenho que ser salvo como eu quero, como eu estou. Aí uma outra pessoa, um outro teólogo, um outro pregador já diz assim, olha, você vai ser salvo de acordo com o seu pensamento, mas você precisa trazer um sacrifício, uma oferta, trazer tantos milhares de dólares para a igreja.
junto com com o seu estilo de vida, como você quer, mas traga uma oferta. Então, a doutrina da salvação pela graça é uma das doutrinas mais combatidas ou mais deturpadas, podemos assim dizer, dentro do contexto do pós-modernismo. Satanás sabe que se o ser humano entende a doutrina da salvação, a doutrina de que ele precisa unicamente de Cristo para se salvar, ele vai buscar o caminho, ele vai buscar o remédio. Mas se a pessoa não entende esse ponto de como que ela pode ser salva, que ela um ser humano pecador, que ele é um pecador, que ela é uma pecadora, se a pessoa não entende isso, está confuso no meio do pós-modernismo, nesse relativismo de ideias, essa pessoa não vai buscar o remédio, buscar a solução. Então, a minha oração é para que os jovens que estão assistindo, para que nós possamos pedir a Deus orientação, para mesmo vivendo, sendo um pouco influenciados, não deixarmos sermos tão influenciados ao ponto de perdermos o foco, de perdermos a visão espiritual, de pregarmos a verdade. Que Cristo salva, que Ele nos capacita, a graça de Cristo nos capacita para servi-lo, para amá-lo, para obedecê-lo, para sermos a diferença, para sermos o sal da terra, no período em que a terra está totalmente confusa, totalmente perdida, sem valores e sem conhecer a verdade absoluta. A minha oração é que Deus possa nos orientar, que no meio das trevas deste mundo, nós possamos enxergar a luz, que é Cristo, a verdade central, que nos liberta, que nos transforma e que somente pode nos preparar para encontrar em breve com o Senhor Jesus Cristo, que nós cremos que está bem próximo, está às portas para buscar a sua igreja. Então, que Deus possa abençoar aos irmãos, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Luzirley, agradeço a todos os irmãos que estão participando, cooperando, a equipe técnica, que Deus possa nos abençoar e que nesse mundo pós-moderno e relativista, a nossa igreja, o nosso povo, seja um povo fiel a uma verdade absoluta, que Deus é real e que sua palavra é a verdade e que jamais passará. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça e que nós possamos conhecer o tempo em que vivemos e, conhecendo o tempo, possamos nos preparar melhor para a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos. Agradecemos ao professor Marcos Peter, que é professor em teologia, também professor de letras, né, português e inglês, e colaborou com o nosso encontro, a Igreja no Mundo Pós-Moderno e Relativista. Muito obrigado mais uma vez ao professor Marcos Peter, falando diretamente da Bahia. E aí, meus amigos, estão gostando do bate-papo? Está sendo relevante para a vida de vocês? Para mim está sendo maravilhoso. Não só para mim está sendo muito bom, mas para mais de 120 pontos de acesso, Luzirley. Isso mesmo, temos mais de 120 pontos de acesso, pessoas de diversos lugares aí do Brasil. Brasil e do mundo, talvez, né? A gente não tem noção da abrangência, da dimensão que a nossa reunião está alcançando. E nós também gostaríamos de agradecer a participação aqui dos nossos internautas ali no chat e também do pessoal lá de Rondônia, os jovens de Rondônia. Um grande abraço para o Márcio, para a Valdirena. E eu também não poderia deixar de agradecer aqui, o pessoal está mandando pelo WhatsApp aqui os pedidos de... Manda um abraço aqui, lembra da gente, os Rodrigos, lá de Sorocaba. Então, um grande abraço aos nossos amigos que estão nos acompanhando ali desde Sorocaba e todos os outros internautas. Nós vamos ouvir um louvor agora, e já voltamos com mais debate com vocês. As coisas do meu jeito, mas sempre acaba dando errado. Eu quero parar de achar que sou capaz de cuidar de mim mesmo. E sou eu sozinho contra tudo. Saio mais perdido e machucado. Só então eu ergo a minha voz ao céu e reconheço
simplesmente para acreditar que o impossível pode acontecer. Não vou mais sozinho contra o mundo. Sei que vais comigo ao meu lado. E a todo tempo ergo minha voz ao céu e reconheço o quanto sou frágil. Eu preciso muito mais de ti do que eu confesso. Eu dependo da tua força pra continuar. Sua voz é que traz paz ao meu coração inquieto e que mostra cada rumo que eu devo tomar. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha vida. Eu preciso muito mais de ti do que eu confesso. Eu dependo da tua força pra continuar. Sua voz é que traz paz ao meu coração inquieto e que mostra cada rumo que eu devo tomar. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha vida. Tu és o dono da minha. O Peter, o Marcos Peter. chamar ele aqui, só um Renildo Oliveira, dá para o Peter ajudar? Se vemos esses impressionantes sinais, qual sua visão sobre por que a igreja não está sendo fomentada por todos para fazer uma verdadeira reforma com confissão, humilhação, arrependimento e pregação da verdade presente? Ou seja, a mensagem angélica. Então, por que a igreja não está fazendo essa obra? É a pergunta resumida, né, do Reginaldo Oliveira. Tá, estamos Por que a igreja chamando não está fazendo Marcos. reforma? Ou, melhor, reavivamento e reforma, né? Certo, só um instante. Já estamos convidando aqui o Marcos para fazer, então, apresentar a resposta. Marcos, conseguiu entender aí a pergunta? Poderia repetir, irmão? Tá. Repete a Professor, pergunta, por favor, Vou repetir repita a aqui pergunta sempre então para para o você. nosso irmão Marcos Peter. Se vemos esses impressionantes sinais, né, qual sua visão sobre por que a igreja não está sendo fomentada por todos para fazer uma verdadeira reforma com confissão, humilhação, arrependimento, pregação da verdade presente, ou seja, mensagem angélica? Ou seja, por que a igreja não está fazendo o reavivamento, buscando o reavivamento e a reforma, né? Diante dessa situação que a pós-modernidade impõe para a igreja, né? Ok, compreendi a pergunta. Bem, irmãos, eu acredito que todos os momentos que nós vivenciamos na história da igreja cristã não são momentos ao acaso, são momentos proféticos, são momentos que estão sob o controle de Deus. E esse momento que a igreja passa, esse momento de letargia espiritual, de mornidão, falando especificamente da igreja que nós consideramos como igreja remanescente, né, de acordo com as profecias de Apocalipse, etc. Eu creio que isso é um período profético, né? Nós estamos passando por essa mornidão, ela é profetizada. Nós estamos vivendo num período profético chamado de período de Laodiceia, que o resultado ou a consequência do período é mornidão espiritual, seja de forma pessoal, individual ou dentro de uma congregação. Nós vamos ter uma grande parte de pessoas nesse período sendo impactadas e sendo afetadas pela mornidão espiritual do período que nós estamos vivendo. E eu acredito que por isso a igreja ainda não conseguiu se despertar para, mesmo diante dos fatos do cenário profético, o ecumenismo, sinais na natureza, no mundo religioso, no mundo político, a igreja não conseguiu esse despertamento, esse avivamento, porque
na verdade, isso também não parte dos próprios seres humanos. Esse reavivamento ele virá sobre a igreja, nós sabemos que vai haver uma junção de reavivamento e reforma, mas, claro, quando a igreja estiver orando, a Ellen White, a escritora inspirada, ela diz que quando a maior parte do povo de Deus, a maior parte da igreja, se unirem em preparação, em comunhão, em estudo, buscando o poder do Espírito Santo de Deus, é que a igreja vai ser reavivada. Então, nós acreditamos que sim, que vai haver o reavivamento total, uma reforma completa, antes da descida do Espírito Santo em porção dobrada, mas o primeiro passo para nós termos o reavivamento, eu acredito que seja estudo da palavra de Deus e oração, profunda oração. Vários autores protestantes, etc., têm nos mostrado que sempre na história da igreja cristã, os reavivamentos começaram com grande ajuntamento, ou grande busca entre os irmãos, entre os fiéis, através da oração para receber as bênçãos e o poder espiritual, o poder de Deus. Então, eu acredito que diante dos sinais que nós estamos vendo, esse reavivamento não está longe. A igreja vai passar por esse reavivamento. Nós não podemos querer colocar o carro na frente dos bois, né? Tentar forçar um reavivamento. Vai haver um falso reavivamento e acontecerá o verdadeiro reavivamento. E eu entendo, olhando pela história da igreja cristã, que todo grande avivamento ou reavivamento, seja no período de John Wesley, seja no período dos puritanos, todos os grandes avivamentos começaram quando a igreja colocou os joelhos no chão. A partir de hoje nós já possamos estar orando, estudando mais a palavra de Deus, porque é através da comunhão com Cristo que nós poderemos receber o reavivamento e a igreja poderá então ser transformada. É assim que eu creio que realmente o verdadeiro reavivamento vai acontecer, não pela força nem pela violência, pela força humana ou pelo querer do homem, mas através de uma submissão total à vontade de Deus, buscando especialmente uma profunda conexão através da oração e do estudo da palavra de Deus. Então, eu acredito que é possível sim, e nós não estamos vivendo ainda porque nós ainda não estamos buscando o suficiente. Não é culpa, eu não diria que é culpa da liderança ou dos leigos, mas faz parte do momento profético, mas aqueles que buscarem receberão porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero buscar, eu espero que os irmãos também tenham esse desejo de buscar essa porção dobrada do Santo Espírito de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado mesmo. Muito bem, então agradecemos a todos vocês, amigos internautas que dos mais diversos lugares do Brasil estiveram participando nessa conferência online, A Igreja no Mundo Pós-Moderno e Relativista. Fique com Deus, na próxima sexta-feira, então você poderá acompanhar a partir das 20 horas mais uma programação do estudo interativo da lição da Escola Sabatina. E quando tivermos novidade, mais algum outro tema, como já foi sugerido aqui, mais algum outro debate, nós estaremos então comunicando pelas redes sociais. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Uma muralha me separa de ti. São meus pecados que ajuntados impedem que venhas a mim. Nasci já pecador, mas creio no Redentor. Seu sangue limpa e purifica, não mais cativo eu sou. Livre eu sou, não mais escravo do pecado. Tenho a chave que traz a minha liberdade. Livre eu sou, não mais escravo do pecado. Tenho a chave que traz a minha liberdade. Uma muralha me separa de ti. São meus pecados que ajuntados impedem que venhas a mim.
chave que traz a minha liberdade, que traz a minha liberdade.